E aí, gente? Bom, esse aqui é o último vídeo de ferramentas de seleção básica, né? Da base das técnicas que a gente usa para fazer seleção. É claro que quando você aprende todas essas técnicas que eu estou passando para vocês, mostrando todas essas ferramentas que eu estou passando para vocês, vocês vão acabar descobrindo que para determinadas imagens eu tenho que usar técnicas híbridas, né? Às vezes eu começo fazendo o recorte, ou a seleção, perdão, por uma técnica e daí acabo terminando por outra, né? Começo por uma técnica, termino com outra, amplio com uma, faço um pouquinho com uma, um pouquinho com a outra, porque os objetos acabam pedindo coisas diferentes entre si. Bom, a última técnica que a gente vai ver por agora, dessas básicas, é a técnica de recorte por canais. Recorte por canais é porque, na verdade, por exemplo, aqui nós temos três canais de cores, né? Então o que a gente tem que imaginar no recorte por canal? A gente tem que imaginar que, por exemplo, não dá para usar uma outra ferramenta de recorte que eu poderia utilizar anteriormente. Então, por exemplo, eu vou usar uma varinha mágica aqui, aí pode ser que o fundo não fique tão bom assim. Se eu tentar recortar, por exemplo, olhar aqui como está feito esse recorte a partir dessa varinha mágica, aqui nessa árvore é um fundo, é um recorte bastante complexo, né? Mesmo se você usar, por exemplo, o Color Range, talvez ele não fique com essa muito com essa complexidade toda que a gente tem nessa árvore aqui, que é o principal problema, né? O principal problema não está aqui nessa superfície aqui desse morrinho aqui, né? Mas ele está sim na complexidade que a gente tem em volta dessa árvore. Então, o recorte de canais, ele basicamente vai se utilizar dos três canais de cores, né, do R, do G e do B, e a partir desses canais a gente já vai ter um indicativo de como a gente pode proceder para poder fazer a máscara perfeita, para que a seleção fique perfeita. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é o de sempre, que é converter o nosso background num fundo, né, para ele transformar aqui num fundo. Essa é a primeira providência. A segunda coisa é que eu vou olhar onde estão os canais. Os canais eles estão aqui nessa guia, do lado da guia de camada aqui das layers, então bem do ladinho aqui, chama Channels. Ó. Aqui, como vocês podem perceber, eu já até tinha feito uma máscara aqui, eu vou deletar ela, ó, e a gente vai fazer, eu vou fazer novamente para vocês perceberem. Então aqui eu tenho a camada do R, do G e do B. Quando essas camadas estão juntas, elas formam a imagem completa, mas eu consigo separá-las e vê-las individualmente. Então, se eu clicar na camada vermelha, aqui eu só consigo ver a incidência do vermelho. Então, onde que tem vermelho nessa imagem? Então, por exemplo, vou pegar aqui o conta-gotas, para vocês verem aqui, a gente consegue ver onde tem vermelho na imagem. Então, por exemplo, onde mais se aproxima o número onde mais fica preto na imagem significa que é onde tem mais vermelho, e onde fica mais branco na imagem significa que é onde tem menos vermelho. Então é assim que funciona. Então, por exemplo, você põe aqui o mouse em cima da parte mais azuladinha aqui, assim, então quer dizer, qual que é a incidência do vermelho para formar essa cor, quanto de vermelho eu teria que ter aqui? Então é isso que ele pensa. Então, por exemplo, quando você põe em cima da paisagem completa, onde que eu tenho bastante vermelho aqui nessa imagem? Então, cada vez que você põe o seu cursor em algum lugar, ele diz, ó, a incidência aqui de vermelho é X, aqui a incidência de vermelho é Y e assim sucessivamente. Então, aqui o que ele mostra para você é a incidência. Então, quanto mais tiver incidente a cor, mais branco vai ficando. Quanto menos tiver a cor, mais mais tiver a cor, mais preto vai ficando. Então o que a gente quer é isso. Então vamos olhar a primeira camada. A primeira camada ela acaba ficando bastante uniforme, né? Então não tem uma grande diferença, por exemplo, entre o fundo, que é o céu, e a paisagem que está em verde. Então essa diferença não é muito grande. Então é uma camada que não serve para essa análise dos canais. Então vou olhar a camada do verde. A camada do verde, mesma coisa. Então ela não tem uma diferença muito grande que possa ser trabalhada para a gente poder criar um maior nível de contraste entre o fundo e o objeto que vai ser recortado. Já no canal azul, a gente já percebe essa diferença bem brusca, né? Então eu tenho uma clara camada que está bem branquinha, que é justamente a camada onde tem muita incidência de azul, que é o céu, e a camada verde aqui embaixo, que é uma camada que tem pouca incidência de azul. Nessa camada que tem pouca incidência de azul, então ela está mais puxada para o preto. É claro que não está preto, está cinza ainda, com várias nuances aqui de tons, né, de cinza. Então o que a gente precisa fazer é tentar aproximar essa camada para ela ficar ainda mais com cara de uma máscara. Então aqui, por exemplo, já está basicamente uma máscara. Né? Eu tenho uma coisa branca e uma coisa escura, mas ainda não está perfeito. Então, para eu trabalhar em cima do canal dessa cor, eu não posso trabalhar em cima do canal azul.
Se eu trabalhar em cima do canal azul, eu vou destruir a imagem, porque ele vai alterar a percepção de azul em cima desse canal aqui, e aí na hora que a imagem for composta vai ficar alterada e não da maneira que eu gostaria. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que duplicar esse canal. Para duplicar é bem simples, eu clico seguro em cima do canal e levo a camada até aquele mais que está lá embaixo. É do lado o ícone do lado da lixeira. Caso não seja um maisinho, seja um outro ícone, é o ícone do lado da lixeira, que é o ícone de novo, de duplicar, né? O ícone de novo, na verdade, tá vendo aqui, ó? Ele vai falar novo. Fala aí, rapaz, não falou. Mas enfim, tudo bem. Mas é o ícone do novo, de criar uma coisa nova. Tudo bem. A partir desse aqui agora, por exemplo, todos esses canais, o canal verde, o canal vermelho, verde e o azul, eles não são influenciados pela imagem. Se eu desativar o olhinho desse aqui, falar para ele assim, olha, eu quero o canal só o RGB e desativar esse outro cara aqui, beleza, eu tenho a imagem normal como eu teria ela. Se eu adicionar um outro canal, olha, vai ficar uma imagem totalmente destruída, né? Porque a incidência de azul vai ser duplicada e vai acabar gerando esse canal todo problemático. Então não é nada disso que eu quero. O que eu quero é somente esse canal. Então eu não quero todos os outros, eu quero somente esse único canal que está aqui. Então esse canal não é o canal azul, ele é a nossa máscara. Então vamos mudar aqui, 2 cliques ali, e aí a gente muda ele para máscara. Então vamos lá, máscara. Pronto. Então aí eu não me confundo mais com o que é o canal azul e o que é a máscara. Bom, a partir disso, eu vou tratar essa imagem, que é uma imagem preto e branco, para ficar com maior nível de contraste. Para isso, eu tenho duas possibilidades. Ou eu uso curvas ou eu uso níveis. Eu prefiro usar níveis. Então eu vou ativar os níveis aqui, que é um tratamento que lida com o preto e com o branco na imagem. Então, que são os níveis de preto e branco. Eu vou chamar ele aqui no Imagem Ajuste Levels em inglês, ou níveis. Ou então é o Command L, caso você prefira. Beleza. Então aqui eu tenho 3 sliders que eu estou trabalhando com eles, tá bom? Eu tenho o slider da ponta esquerda, o do meio e o da ponta direita. Cada um deles aqui no Photoshop 2020 já diz a respeito do que se trata cada um. Eu tenho um slider escuro, eu tenho um slider cinza escuro, ou seja, que trata dos escuros da imagem. Eu tenho um slider que é cinza médio, ou seja, ele trata dos tons médios da imagem. E eu tenho um slider dos tons claros. Então, se eu quero deixar isso cada vez mais branco, ou seja, o branco cada vez mais branco, é só arrastar o slider branco para próximo do centro. Então o branco vai ficando cada vez mais branco, mas isso influencia em toda a imagem, tá? Tudo bem, é isso que a gente quer mesmo. Ou se eu arrastar o preto para dentro, ele vai tornar o preto cada vez mais preto. Como o branco não é preto, então o que vai acontecer? O branco não vai fechar muito. Então é só eu chegar no ponto em que a máscara, o branco fique totalmente branco e o preto fique totalmente preto. Algo muito próximo disso que a gente está vendo aqui, ó. Tá vendo? Ó? Branco totalmente branco, ó, e preto totalmente preto. Ficou aqui uma sobrinha aqui embaixo, mas essa sobrinha é muito fácil de corrigir. Tá vendo? Isso aqui já não é uma máscara exatamente perfeita de recorte, então não é assim que a gente quer que fique? Maravilha. É só dar OK. Beleza, depois que você deu OK, então agora a sua máscara, que não é agora, ela já é uma máscara tratada, ela precisa ser refinada. Esse refinamento que a gente vai fazer primeiro é um refinamento então nessa seleção dela. Então, por exemplo, eu quero eliminar esses brancos que estão aqui. Para isso eu vou usar o meu brush. Mas aqui o brush não precisa ser no modo overlay, tá? Eu estava usando o brush para outra coisa aqui, então por isso que ele está com esse brush assim. Eu não precisa ser o brush no modo overlay. Ele pode ser o brush convencional mesmo, porque na verdade eu não tenho aqui uma coisa que eu quero manter. Eu quero que toda essa área aqui seja uma área preta. Então eu não quero mexer no recorte nem nada disso. Quando eu uso o brush no modo overlay, é para ele criar ainda mais contraste. Mas eu não quero, eu quero realmente que fique preto. Então tudo que eu tenho que fazer é pintar de preto. Eu pintei de branco, porque o branco está selecionado aqui. Então vou inverter a cor, colocar preto. E aí você pinta essa área aqui toda de preto. Tudo que você precisa fazer é isso. Mas se você não quer pintar com brush, não precisa. Você pode pegar aquela seleção lá retangular, ó, fazer uma seleção bem porquinha aqui, ó. Pronto, faz assim, ó, a seleção retangular e pinta de preto. Para pintar com a cor de cima é Alt Backspace. Pronto, pinta de preto. Ctrl D para desselecionar e a máscara já está pronta. Como é que eu faço agora para carregar essa máscara aqui nesse fundo? Para ficar perfeito aqui. Como é que eu faço para carregar isso aqui? Como é que eu faço para carregar esse canal aqui, que é uma máscara, naquele layer lá original, lá do outro lado? Então, para eu carregar uma seleção a partir de preto e branco,
É bem fácil também no Photoshop. Eu só seguro o Ctrl ou o Command, se o seu computador for o Mac, Ctrl se for o Windows, e clico em cima da máscara. Tá vendo que ele até mudou o ícone ali? Ele mudou o ícone para uma seleçãozinha. Quando eu clico assim, ele vai transformar essa máscara numa seleção, tá vendo? Ele não vai selecionar e nem vai criar a máscara lá nos layers como a gente quer. Ele só vai carregar uma seleção. Então eu vou clicar para ele fazer uma seleção. Pronto, ele fez uma seleção baseada nessa máscara. Joia? Legal. Então agora é a hora de eu criar a máscara. Vou criar o botão, apertar o botãozinho aqui de criar máscara. Abre. Mas a máscara ficou ao contrário, né? Você fica criando máscara ao contrário, você me confunde. Tudo bem que a gente tenha criado a máscara ao contrário, né? Vamos adicionar uma cor de fundo aqui só para a gente entender como é que está sendo feito o nosso recorte, né? Só para a gente poder ver se o nosso recorte está ficando bom ou não. Vamos dar OK. Vamos colocar esse sólido, essa cor sólida que a gente colocou para trás aqui na imagem. Beleza. Então esse aqui é o nosso recorte. Legal. Como é que eu faço para inverter a máscara mesmo? Bom, é só eu dar inverter mesmo, né? Então não é inverter seleção, é inverter imagem. Eu quero transformar aquilo que é branco em preto, que é preto em branco. Então eu vou lá e pego a imagem, vou no ajuste e tenho inverte. Maravilha, faço a inversão. Quando eu faço a inversão, já está lá perfeita a minha seleção, muito caprichada, já parece até meio mágica. Mas é claro que agora você sabe melhor do que todo mundo, que você já fez as minhas aulas anteriores, que você consegue remover o que nós aqui, para quem trabalha com computação gráfica e trabalha com seleção, chamamos de fringe. Né? Fazer esse refinamento da seleção que a gente está vendo aqui. Então esse refinamento, ele pode ser feito, então vindo aqui na máscara, botão da direita, Select and Mask. Se você está usando uma versão mais antiga do Photoshop, é o Refine Mask. Então com aquelas configurações que eu já tinha passado anteriormente, olha aí, a imagem já ficou perfeita. Tá vendo? Um pouquinho para dentro, no Shift Edge, né? Então aqui no Shift Edge um pouquinho para dentro, um pouquinho de contraste, um pouquinho do Edge Detection para ele analisar um pouco melhor a imagem. E se você quiser acrescentar suavidade, você fica à vontade para ver as outras coisas. Você dá OK e pronto. Você fez uma seleção baseada num canal. Isto é seleção por canal. Então, poxa, quando é que eu vou poder utilizar isso de uma outra maneira? Né? Tem outras maneiras, tem outros trabalhos que você pode utilizar esse tipo de recorte por canal. Então, por exemplo, se você vier aqui selecionar a foto de uma modelo que tem um cabelo bastante ondulado, né, e geralmente muito difícil de ser recortado, ou para quem não conhece a ferramenta, acha muito difícil de ser recortado, você, como numa foto como essa que eu estou abrindo, peço desculpa porque meu computador está lento, né, por causa daquele problema que eu já avisei vocês. Enfim, então está aqui a minha modelo. Pô, eu quero fazer o recorte dela, então a primeira coisa que eu posso fazer é uma análise dos canais. Então, quando eu olho lá para os canais dela, eu percebo, por exemplo, que o meu canal azul, de novo, é um canal que tem bastante contraste. Então, é um canal que eu posso partir a minha seleção a partir disso. É claro, lá na outra imagem, o que foi suficiente? Só tratar a imagem já me tornou uma máscara suficiente. Aqui eu vou ter que fazer mais coisas. Então, eu vou ter que duplicar esse canal, ou duplico com o botão na direita, duplicar canal, ou eu arrasto o canal no ícone lá embaixo. Então são as duas maneiras. E aí, a partir desse canal duplicado, eu vou trabalhar para transformar isso numa máscara eficaz. Então a primeira coisa que eu vou fazer é trabalhar com os meus níveis para que eles fiquem cada vez mais contrastados. Mas eu já não tenho um fundo bastante branco, então não tem como clarear mais ainda esse fundo, tá vendo? Ó, eu não posso clarear mais, ele agora já está no máximo branco, já não tem como clarear mais. Então eu só preciso fechar os pretos. Então eu vou fechando, 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 até que eu tenho aqui, por exemplo, ó, parecia que estava um pouco melhor. Eu fui demais, ó, para dentro, acabei tirando um pouco do cabelo dela, tá vendo? Até aqui parece que está excelente já. Ah, professor, mas e essas outras partes aqui ficaram sobrando? Bom, esses são os arremates da máscara que nós vamos precisar fazer. Então eu vou dar OK aqui. Então a primeira coisa, isso aqui já está bacana, já está legal. Segunda coisa, eu vou pegar o meu brush e vou pintar as partes que eu sei, que eu tenho certeza que precisam ser pretas por causa da máscara. Então a primeira parte que eu vou pintar, por exemplo, aqui são os olhos, né, que eu sei, essas partes do rosto, tudo tem que ser pretinho, tal, bonitinho. Então aqui do cabelo, mas eu não vou chegar perto da borda, tá? Não vou chegar perto da borda para não ter esse problema, tá? Então eu vou pintando aqui de preto
Agora o cabelo, por exemplo, ó, não quero chegar perto lá da borda. Então eu chego, porque a borda é o recorte, né? A parte interna do cabelo é outra coisa. Então aqui eu faço um pouquinho mais para dentro. Então aqui eu vou me certificando de que eu não estou me aproximando da borda para cá, para eu não interferir no recorte da modelo. Então, por exemplo, mas o corpo não está tão bonito. Talvez eu devesse recortar esse corpo com outra técnica, ou com a própria caneta, ou com alguma outra coisa. Então, aqui, por exemplo, aqui na pulseira é errado esse corte aqui, porque ficou branco, né? Parece que vai ficar transparente. Então isso não é o que eu quero. Eu teria que pintar por dentro aqui. Eu vou fazer bem grosso modo, só para a gente poder ver como vai ficar o recorte, né? Para vocês entenderem o que está acontecendo, só para a gente poder finalizar aqui essa parte desse trabalho. Então tá bom. Então eu fiz aqui basicamente um recorte de cabelo ultra fast, né? Um modo ultra rápido de recorte de cabelo. Não está perfeito, vai ter um monte de reparos que precisam ser feitos, e isso eu vou ensinar quando a gente estiver tratando especificamente de recorte de cabelo. Porque recorte de cabelo não é uma ciência assim simples que a gente vai fazendo rapidamente como está aqui. Então, só para vocês terem uma ideia. Legal. Peguei essa minha máscara aqui, ela está bacana. Eu posso refinar essa máscara ainda mais, melhorar esse refinamento através agora do brush num outro modo, né, no modo overlay. E aí refinar esses pretos que ficam em volta aqui da máscara para tornar eles um pouco mais escuros, né? Os fios eles ficarem ainda mais, ó, pretos, em vez de eles ficarem cinzas. Então faço o refinamento desse recorte aqui, ó, do cabelo dela, usando o brush em modo overlay. Não vai ficar perfeito, vou ter algumas dificuldades ainda, mas é só para a gente fazer um exercício aqui de brincadeira do recorte de cabelo, porque olha como é uma máscara que está bastante bonita, né? Uma máscara que tem um bom futuro, assim. Não é o final, mas ela tem um futuro promissor para se tornar uma máscara muito boa. Né? Melhor do que você sair recortando isso aqui na caneta e tendo que reconstruir cabelo. Fatalmente, algum cabelo na sua vida você vai ter que desenhar, tá? Então, quem recorta cabelo, alguma vez na vida vai ter que desenhar cabelo, que parece ser bem mais difícil do que fazer, tá? Fazer é mais fácil do que falar. Então, aqui eu vou carregar essa máscara, vou lá na minha camada, e a partir disso eu crio a minha máscara. Então, quando eu criar a minha máscara de recorte, ele já vai olhar e falar assim, puta, mas essa máscara está ao contrário. O que eu tenho que fazer? Inverter. Vou lá no inverter a imagem que vocês já conhecem, que está feito o recorte de cabelo da modelo. É claro, esse recorte de cabelo não está bom. Vou mostrar para vocês como ele não está bom, tá vendo? Eu vou colocar em cima de um fundo azul clarinho, e aí a gente vai ver que ele não está 100%, que ele poderia ser muito melhor. Mas já está bem decente aqui, tem algumas coisas que a gente pode fazer, melhorar, refinar a máscara, né, e etc. Mas é um cabelo difícil de recortar, que necessita aí de um refinamento de máscara, necessita de algumas outras técnicas, inclusive na hora de produzir a máscara. Mas é só para mostrar para vocês como é que funciona um recorte por canais e como ele pode ajudar a gente, né? Então, aqui, por exemplo, o cabelo dela já não está tão bom assim, né? Então, por exemplo, talvez eu pudesse fazer um smooth um pouquinho maior, usar um pouquinho de suavidade, né? Para ter aí o contraste ser um pouquinho maior. Então a análise do raio podia ser um pouco maior e usar o Smart Radius, que é mais inteligente. E aqui já está ficando bem decente, né, cara? Olha só como o cabelo dela já está ficando bem interessante, né? Então não é um recorte ainda final, mas já é um recorte bem promissor, que talvez a gente aqui descontaminar as cores, o que é uma coisa bem importante. Para descontaminar as cores, o que significa? Que eu não quero que o fundo influencie na cor do cabelo. Então é por isso que a gente clica nesse botãozinho aqui, que é o Decontaminate, né, para ele ver se ele descontamina um pouquinho dessas cores que estão aqui. Você dá um OK. E aqui é um recorte ultra rápido, feito por canais a partir de um cabelo ultra complexo. Né? Claro que a gente está tratando aqui de uma modelo com cabelo bem difícil de ser recortado, uma modelo linda, inclusive, com cabelo bem difícil de ser recortado. Mas basicamente o canais se utiliza deste tipo de técnica com uma variação de alguma coisa ou outra, ou de finalização. Tudo bem? Então esse é o recorte por canais. Valeu, gente. Obrigado, até a próxima.